E aí, tem um pessoal voltando aqui. Olha, Caio, é bom ouvir. Eu tinha dúvidas mortais a respeito da sua credibilidade. Da minha? Sim, pelo que os crentes em geral dizem. Mas, Caio, você me representa. Uma amiga. Vamos pular pra frente, Vamos. você pegar as duas. Caio, todo mundo sabe que o que você prega é o evangelho. A questão é que as pessoas não querem exercer o seu discernimento para a vida e preferem estar presas a este legalismo doente. Então, olha a pergunta. Como podemos ser como Jesus dentro da igreja evangélica, Caio? Tem que entrar do jeito que Jesus visitava a sinagoga, né? Ela tem um pouco o que a primeira fala do que eles dizem de você lá dentro. Então é por isso Como que eu não sou o evangelho, ela vai entrar pregando Jesus, né? Então, ninguém atrapalha o evangelho pregando o que eu digo, dizendo o Caio disse isso. Não. Se eles me odeiam, tudo bem. Espero que eles não odeiem a Jesus. Se o que eu estou dizendo é evangelho, anuncie o evangelho a eles, em nome de Jesus. E viva dentro da igreja evangélica como tem milhões de evangélicos cheios do Espírito Santo, gente boa de Deus que ama a palavra. Vivam lá dentro, preguem lá dentro, sejam coerentes lá dentro, sejam honestos em tudo e vivam com amor. E aconselhem os quebrados, acolham os marginalizados lá dentro, anunciem a palavra da graça aos esmagados. Isso sem púlpito, sem ministério. Mas se liderem um ministério, faça como Paulo, chegava numa sinagoga, ou Jesus. Se lhe dava uma palavra, ele pregava o evangelho. Aí, meu amigo, em geral, o povo não aguentava na hora que ele pregava o evangelho. O povo até vibrava, mas a liderança não suporta. Com Paulo era a mesma coisa. O máximo que aguentaram Paulo pregando numa sinagoga, o evangelho foi em Éfeso, 3 meses. Aí, ó, rua com ele. Em Corinto, menos. Aí, rua com ele. Em outros lugares ele falava só uma vez. Mal conseguia terminar e já vinha perseguição. Por causa do evangelho. E não só em sinagogas, mas também em igrejas judaizadas, que eram aquelas igrejas que queriam fazer a junção entre o evangelho de Cristo e o judaísmo, e virava aquele híbrido mais ou menos evangélico, querendo conciliar todo o Velho Testamento com o Novo, sem saber que Jesus é a chave hermenêutica e é a conclusão e consumação, e que ele é a palavra viva e que é dele que emana a compreensão para eu entender a Bíblia em qualquer das suas perspectivas anteriores ou posteriores. Quem não tem essa compreensão fica aí juntando o irreconciliável e vivendo nesse limbo de conflitos e de agonias e de perturbações infindas e adoecendo a mente mesmo. Olha aqui, usando a linguagem preconceituosa de vocês, o ateu que fez aquele vídeo de ainda agora falou uma verdade chocante que os evangélicos não querem admitir. Qual foi, Caio? De que a grande parte das pessoas que estão internadas nas clínicas psiquiátricas são oriundas das igrejas evangélicas, e dentre as evangélicas das pentecostais e neopentecostais, são mais de 70%. Não é da macumba, do candomblé, não é de nada, é de igreja que tira o cara. Doido, é fábrica de maluco. Agora, isso não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o evangelho. Vou passar a vida inteira dizendo, olha, isso aqui existe, mas o evangelho não é isso. E ninguém espere de mim jamais outra conduta. No dia que eu fizer diferente, eu vou estar negando a fé. E vocês não viverão para assistir tal coisa em nome de Jesus. Eu vou morrer inteiro como hoje e, com a graça de Deus, muito mais completo do que agora. Quando chegar a hora de eu partir, vocês vão olhar para a minha cara e vocês vão estar vendo luz e asa surgindo aqui, porque eu não estou brincando de olhar para cima e de dizer, Senhor, eu quero viver a realidade desse planeta com toda a visceralidade, alimentado,
por essa esperança da glória de Deus que em mim já se transformou numa certeza presente, porque a eternidade me habitou em graça, amor e segurança. Não tenho outro caminho para viver. Caio, se é possível viver o evangelho dentro da igreja, por que você saiu de lá? Não, eu saí do mesmo jeito que Jesus foi expulso da sinagoga muitas vezes. Paulo foi expulso o tempo todo, né? Foi convidado a se retirar. Foi convidado a me retirar. Depois se arrependeram e ficaram pedindo para eu voltar. Tem uns 5 cartas aí deles pedindo. Aí depois houve uma onda. Todas as denominações quase me queriam lá. Tinha denominação que dizia, venha para cá que nós lhe faremos bispo. Eu não quis nenhuma. Minha mãe, meu pai, Adriana acompanharam intimamente. Alguns amigos acompanharam intimamente. Até a minha igreja de coração entre as institucionais, que é a Catedral Presbiteriana do Rio, onde eu não nasci na Igreja Presbiteriana de Manaus, cresci na Igreja Presbiteriana de Betânia, mas a Catedral se me tornou um lugar muito mais lar, home, do que até a Igreja de Manaus e do que a Betânia, porque nela eu fiquei pregando 35 anos numa intimidade imensa com o Guilhermino e com o povo. Então é um lugar onde eu vou e tenho o maior prazer de pregar, porque eles amam ouvir o Evangelho. Lá. Amam. O que prova que o problema não é que o templo seja em formato de catedral. O que prova que não tem nenhum problema ter um coral cantando togado. O que prova que não tem nenhum problema o cara vestir uma toga e lá na frente e pregar. Desde que ele não diga eu sou o sacerdote de vocês. Desde que ele não diga ninguém vem ao Pai senão por mim. Desde que ele não diga tudo aquilo que nos cultos neopentecostais e outros se dizem, mas na Catedral Presbiteriana nunca se disse nem se dirá, porque eles têm juízo, consciência do Evangelho lá. Então quem olha de fora vê assim uma formalidade, mas quem convive no meio de dentro encontra muito mais graça, misericórdia, relacionamento, convívio. Mas até nessa minha igreja do coração, que foi a única cujo convite me mexeu mesmo para eu ficar por causa dos vínculos antigos, o Espírito Santo me deu um testemunho no coração, e a minha mulher, meu pai e minha mãe são testemunhas de que eu disse, eu no meu coração queria ir por causa do amor que nos vincula. Mas a minha consciência diz que não, porque iria enfraquecer a minha liberdade marginal de pregar o Evangelho. Com a Catedral eu quero manter os únicos vínculos de igreja que existem, que são de amor, amizade, fidelidade e gratidão. Mas eu não preciso ser pastor nesse contexto, porque se eu for, na mesma hora eu vou estar chancelando, não lá, mas fora de lá, um monte de coisas em relação às quais eu saí porque não era possível mais chancelar. Eu não sei, a explicação para mim é muito simples. Eu acho que em qualquer aula, de qualquer faculdade, os alunos já tinham entendido há muito tempo. Mas às vezes tem uma moçada aqui que você tem que repetir 1 milhão de anos para poder entrar alguma nesga de compreensão. Mas você falou que você nutria e nutre ainda muito amor. Por todos. Exatamente. Todos. É o conflito deles. Eu Todos. amo as pessoas que estão lá. Pergunta lá, vai perguntar um monte de pastores para ele. Pergunta ao Carlos Alberto Quadros Bezerra se a gente se ama ou não se ama. Pergunta ao Glênio Paranaguá. Pergunta ao Ed René. Pergunta ao Ariovaldo Ramos. Pergunta ao Osmar Ludovico. Pergunta ao Valdir Stornagel, de quem eu estou distante há muitos anos, mas pergunta para ele se ele não olha para mim com carinho, assim como eu olho para ele com amor, pela Cilê da mulher dele com amor. Pergunta ao Carlos Queiroz se entre nós não existe comunhão visceral de entendimento e alma. Pergunta ao Manfred Grellet. Pergunta ao Leighton Ford. Pergunte ao Billy Graham. Pergunte a quem quer que conheça o Evangelho, se eles não entendem perfeitamente qual é o papel profético que eu estou vivendo aqui, por amor aos irmãos que estão dentro da igreja evangélica, sofrendo essa opressão todo dia, de modo que eu me tornei evangelista para evangelizar os evangélicos, para ver se eles são salvos desse engano e abraçam o evangelho da graça.
para darem fruto, conforme Jesus disse. Eu vos designei para que deis fruto de amor, alegria, paz, bondade, misericórdia, justiça, pureza. Se os evangélicos tivessem o evangelho no coração, os evangélicos seriam as pessoas mais lindas do Brasil, e não as mais abomináveis, burras, toscas, atrasadas, persecutórias, maníacas, taradas e que não se enxergam. Não se enxergam. Uma paralisia de mente, de alma e de espírito, um frisamento, como eu não encontro nenhuma outra estrutura social no Brasil, num nível de alienação, frisamento, incapacidade de raciocínio e de perda de sensibilidade, de intuição e de sensorialidade, como eu encontro. É por isso que esses caras aí, que não teriam vez em lugar nenhum e são os líderes de vocês, são os líderes de vocês. Bota um bicho desse aí para dialogar entre universitários, ele é comido vivo. Bota um cara desse, qualquer outro ambiente ele é comido vivo, eles só se dão bem na igreja e entre os bandidos políticos. Porque está tudo mais ou menos parecido. Esses de cá são enganáveis, os de lá são os enganadores. Então, dos daqui a gente faz as cabeças, os de lá a gente faz os conluios. E você fica aí chamando isso de o quê? De reino de Deus? Para mim não dá. Vai dar um intervalo, cara? Já dei. Já deu? Esse é o reino de Constantino, esse é o reino do cristianismo. Vamos lá, tem quase ateus aqui. Jesus diz ao cristianismo: o meu reino não é deste mundo, o reino do cristianismo é deste mundo. A sede do cristianismo é deste mundo, está lá no Vaticano. Visita lá o estado de Jesus. Só se for estado de sítio, estado de morte. Ai, ai. Meus amigos,